Fala, criptoloucos! Mais um vídeo de Axie Infinity aqui, mais um vídeo completo, né? Muita gente até reclama um pouco desses vídeos que eu trago com 50 minutos, 1 hora de duração. É o meu jeitinho, pessoal. Eu gosto de vídeo grande porque eu gosto de me aprofundar e passar com mais detalhes e informações que eu trago aqui sobre o projeto que a gente está estudando, ou, no caso do Axie Infinity, fazendo uma análise completa de partidas, passando informações, tentando passar um conhecimento para você. Então, esses vídeos longos, eu sugiro que vocês tirem um tempinho do dia de vocês aí que vocês estão mais tranquilos, tem mais tempo livre, para poder assistir pelo menos até a metade, porque eu vou desenvolvendo, né? No começo, eu começo bem devagarzinho, mas eu vou desenvolvendo ali meu raciocínio ao longo do vídeo, até que no final eu chegue na conclusão, tá? Então, se você quer extrair 100% desses vídeos, eu realmente recomendo, tá? Que você assista até o final. Eu sei que realmente dura muito tempo, mas é realmente bem agregador. Eu tô trazendo esse tipo de conteúdo de Axie Infinity aqui no canal, porque eu sou um jogador de Axie Infinity e sou um estudioso do jogo, já tem mais de 3 meses que eu tô dentro do Axie Infinity, e eu acompanho muito o material dos gringos, né, dos estrangeiros, realmente. Digamos que os principais jogadores, né, são gringos, são estrangeiros, então a gente não tem muito material de qualidade no Brasil. Tem muita gente boa, tem a galera da CoinGG, que tem um material muito bom, tem uns jogadores praticamente profissionais aqui no Brasil também, inclusive alguns têm canal, e eu vou trazer um vídeo falando sobre esses canais de Axie Infinity. Tem o Nenesk também, que tem um excelente canal de Axie Infinity, e eu tô tentando trazer esse material aqui para mostrar que o Axie Infinity é muito mais do que um jogo de peixe ou um jogo de cartinha. Axie Infinity é um jogo estratégico, é um jogo de decisões. Uma decisão errada num determinado turno pode te custar a partida inteira e pode te levar a se estressar, a abalar seu emocional, e você vai perder a outra partida por causa disso, vai virando uma bola de neve. Então isso acontece sim. Então, outra coisa que eu quero compartilhar, e vocês já viram isso nos vídeos passados, quem já assistiu meus vídeos de Axie Infinity, é que mesmo com um time simples, um time, digamos assim, abaixo do meta atual, inferior ao meta atual, você consegue desempenhar muito bem. Hoje, com $700, 0.2 Ethereums, 0.25 Ethereum, você consegue montar um time igual o meu, até melhor. Então, e o meu time consegue desempenhar bem, acima dos 1.800, 2.000 troféus, que é o elo que eu tô agora. Então eu vou passar esse vídeo para vocês, ensinando algumas coisas que eu faço nas minhas jogadas, como é que eu penso no jogo, bem parecido com o vídeo que eu já postei aqui. Inclusive, muito obrigado à galera que acompanhou esse conteúdo e assistiu e compartilhou o vídeo. A gente já passou de 10 mil visualizações nesse vídeo, e eu vou deixar na descrição um guia com todos os vídeos de Axie Infinity que eu fiz aqui no canal, porque já foram quase 10 vídeos e tem muito material bacana. Se você está abaixo de 1.500, 1.300 troféus, eu diria que é obrigatório você assistir esses vídeos para te ajudar a melhorar sua gameplay, né? Se você quiser, claro. Então, eu tô aqui com o nosso conteúdo de Axie Infinity no canal. A gente teve aí o nosso vídeo, né, de como eu peguei 1.950 troféus, né, com time básico. Então, meu time é um time inferior ao meta atual. Meu time não é um time ruim, tá, galera? Eu não tô falando que meu time é um time horrível, ruim. Mas, se você for pegar os melhores times do meta atual e for comparar a qualidade dos meus Axies com esses Axies, os meus Axies são inferiores. E mesmo assim, eu consegui desempenhar muito bem, consigo jogar acima dos 2.000 troféus, tá? Eu vejo muita gente em escolinha ou com conta própria que tem Axies até melhores do que o meu e tem muita dificuldade em avançar, progredir até os 1.800 troféus, 2.000 troféus para cima. Então eu estou trazendo esse material para ajudar vocês a, digamos assim, masterizar o jogo, né? Dominar melhor o jogo. Outro vídeo bem bacana, Axies bons e baratos no Marketplace, tá? Eu vou deixar o link na descrição. Então, se você quer comprar Axies, você quer trocar de time, se você quer melhorar seu time, esse vídeo vai te ajudar bastante. Eu fiz um guia definitivo pra galera que quer entrar no jogo e quer saber quanto que é, como é que monta um time inicial. Eu montei 3 times nesse vídeo, ensinei a comprá-los, mostrei por que esses Axies são bons. Então, um vídeo muito importante. Como farmar muitos SLPs todos os dias. É um vídeo muito parecido com esse primeiro aqui. É uma aula de Axie Infinity, né, que a gente teve ali. E teve o primeiro vídeo de uma consultoria que eu fiz com o Rafael. Inclusive, quem tiver interesse em consultoria de Axie Infinity, eu tô prestando consultoria pra galera aí. Então, o e-mail vai estar aí abaixo. É só me contatar no e-mail falando do que você precisa, tá? Inclusive, já tem uns 4 vídeos de consultoria que eu vou subir essa semana, porque eu tô gravando as consultorias, se o aluno consentir, né? Se o contratante consentir, para compartilhar para vocês, porque às vezes eu ensino uma coisa que é de muito valor para um aluno e
que eu posso compartilhar aqui no YouTube e ajudar muita gente. Então eu vou estar compartilhando várias sessões de consultoria de Axie Infinity. A do Rafael a gente fez 2 sessões, 2 horas de vídeo, mas foi muito bom, a gente aprendeu muita coisa lá, tá? Então realmente estou tentando trazer esse tipo de conteúdo de Axie Infinity aí para nossa comunidade, tá? Então esse é meu time atual de Axie Infinity, galera. Eu tenho uma plantinha aqui com herbívoro, Cactus, Pumpkin, Hotbud. Quem já viu meus vídeos aí já conhece o meu time, né? Já viu algumas partidas. Então, resumidamente, é uma planta pura. É uma planta que tem herbívoro na boca no lugar de Cirrus. Então, é uma carta muito delicada de se jogar, porque ela não rouba energia, mas ela tem bastante dano e ela tem bastante escudo, né? São 150 digamos assim, de status total na carta. Cartas que tem 150 de status total, assim, são muito fortes, né? Se você somar aqui 110 mais 20 dá 130, 90 mais 50 dá 140, e herbívoro tem 150 de status total e cura quando você ataca a planta inimiga. Então, realmente, é uma carta que, se jogada corretamente, é muito forte, tá? E pouquíssima gente usa. Meu réptilzinho, digamos que é o nosso... é quem protege a nossa besta, né, a partir do mid-game. O objetivo desse réptil é proteger a minha besta para ela comprar cartas, para ela conseguir, né, até eu conseguir juntar recursos para jogar com a minha besta. E também o objetivo desse réptil é eliminar peixes, né, porque a gente sabe que o Axie tem muito peixe. Então o objetivo desse Axie é defender, eliminar peixe, stunar Axies que não tem carta de 0 custo, porque isso prejudica bastante eles. E eu tenho um Cateio que tem potencial de compra de carta. Então é um Axie que eu comprei, só para vocês terem uma ideia, por $290, né? Hoje não tem esse Axie no mercado, e justamente porque as pessoas não têm noção de como esses Axies híbridos e Frankenstein, digamos assim, são fortes. Esse Axie é um Axie muito, muito forte. Quando eu comprei, eu não imaginava que ele seria tão útil quanto ele está sendo agora, tá? E a minha besta, digamos que é o Axie mais fraco do meu time, porque é a besta mais padrão do mercado, e além disso ela só tem 41 de speed, 41 de velocidade. Então essa besta está custando $190 hoje, é muito barata. É a bestinha mais padrão do jogo, ela é pura, ela tem 61 de moral, inclusive ela crita bastante, isso me ajuda muito, tá? Tem dia que ela não crita nada, mas quando ela pega pra critar, ela crita bastante, que foi o caso de hoje, por exemplo, por isso que eu farmei 324 SLPs, como tá no título do vídeo. E ela tem 2 nuts, lembrando, quando você compra uma besta, você nunca quer ter um nut só, você quer ter os 2 nuts, senão não vale a pena, tá, galera? É melhor pegar outras cartas pra boca e pra cauda. Ronin com potencial de crítico para gerar energia com Imp, que é a carta que vai comprar, que vai ganhar energia quando você dá o crítico aí. Beleza? Meu time é um time bem básico. Lembrando que tá rolando outra pirâmide boa e outro jogo bom, tá? Hero Cat. Tô fazendo um disclaimer aqui. Quem tem interesse em outros jogos NFTs, tô trazendo conteúdo aqui no canal também, tá? Então vamos lá. Eu tô com o meu time aqui. Atualmente eu tô com 2.054 troféus. Hoje foi um dia muito bom, galera. Hoje, só pra vocês terem uma noção, eu ganhei 15 partidas das 20 energias. Perdi 4 e empatei 1. Foi um dia, obviamente, acima da média, né? Foi um ponto fora da curva, mas teve partidas muito interessantes, muito legais. Eu anotei algumas aqui para a gente fazer um replay, para a gente estudar também, para a gente fazer aquele estudo analítico de Axie Infinity, para a gente aprender a tomar melhores decisões, calcular melhor o dano, defesa das cartas, contar cartas, contar energia. Vou falar sobre tudo isso aqui. Como de praxe, eu não posso faltar com o nosso bloquinho de notas aqui para que eu possa passar algumas informações teóricas para você da teoria. A gente vai para a prática, tá? Eu acho que assim é melhor para a gente passar a informação aí, entender o meu ponto, tá? Então a gente vai começar falando novamente sobre contagem de cartas. E muita gente fala e me pede um vídeo para falar e ensinar contagem de cartas. Então nesses replays que eu vou trazer aqui, eu vou ensinar contagem de cartas, tá, galera? É um assunto tanto quanto subjetivo, porque não tem como sempre você saber exatamente quantas cartas o inimigo tem na mão ou quais cartas ele tem, mas você pode ter uma noção. E matematicamente, quando você melhora a sua noção de contagem de cartas, você vai sempre, né, a chance dele ter aquela carta específica é 50%, aquela carta lá é 80%, porque passou 4 turnos e ele não gastou aquela carta ainda. Então matematicamente você vai ganhando uma noção para contar cartas. E uma coisa que vocês têm que saber em relação à contagem de cartas é que no Axie, cada time, obviamente, tem 3 Axies, cada Axie tem 8 cartas, né, sendo 4 cartas únicas ali das partes do corpo, né, e no começo do turno, na primeira rodada, tá, cada time tem 6 cartas na mão, e a cada rodada que passa, cada time compra 3 cartas, então é aqui que começa a contagem de cartas.
6 cartas no primeiro turno, passa para a segunda rodada mais 3 cartas, 9 cartas, terceira rodada mais 3 cartas, 12 cartas, e assim vai. Então, a contagem de cartas começa no primeiro turno, quando a planta usa 2 cartas, ou quando o peixe inimigo usa 3 cartas, e ele vai ficando cada vez com menos recursos, cada vez com menos cartas, e a chance dele usar aquelas cartas novamente, ou fazer aquele mesmo combo que ele faz nos primeiros turnos, se torna cada vez menor, né? Vai reduzindo até que seja impossível quando ele não tem aquelas cartas específicas. Então, por que é muito importante você dominar a contagem de cartas e treinar e praticar? Porque isso aqui é uma coisa que a gente vai melhorando com o tempo. Assim como o poker, não sei se alguém aqui já jogou poker, mas quando você está jogando poker, você sempre está contando as cartas do inimigo ali, né? Se ele tem dama, se ele tem valete, se ele tem rei, qual a chance dele ter um 9 de copas, e você vai contando carta para você saber a chance do seu oponente ter determinada carta na mão, ou tá na pilha de descarte. Aqui no Axie é a mesma coisa, assim como qualquer praticamente outro jogo de carta, tá, galera? Então a gente vai ter aqui 3 cartas por turno, 6 cartas na mão na primeira rodada. Cada Axie tem 8 cartas, sendo 4 cartas únicas, né, que corresponde às partes corporais, tá? E vamos imaginar que na primeira rodada, tá? Primeira rodada e primeiro turno, começou o jogo, o oponente tem 6 cartas na mão, e ele vai fazer o seguinte, ele vai usar Cereals e Cereals, né? Que é aquela carta que rouba energia. Se na primeira rodada, ele com 6 cartas na mão, usa Cereals e Cereals, ele só vai recomprar os Cereals lá para a quarta, né? Recomprar os Cereals a partir da quarta e quinta rodada. Então ele vai levar no mínimo uns 3, 4 turnos para recomprar os Cereals, porque vai estar na pilha de descarte dele, vai estar no cemitério. E muita gente esquece que Axie é um jogo de carta, e tem cemitério, as cartas vão para o cemitério. Quem já jogou Yu-Gi-Oh! Sabe muito bem o que é o cemitério, o Graveyard. Então, a carta vai para lá e ela, para ser usada novamente, ela vai ter que ser recomprada. Então você tem que usar isso a seu favor, saber quais cartas do inimigo estão no cemitério, quais não podem ser recompradas, para você ter uma noção bem melhor de quais combos ele vai poder usar, de quantas cartas ele vai poder puxar na mão dele ali, de quais cartas ele vai poder comprar no turno seguinte, né, matematicamente falando. Então isso é muito importante. Outra coisa legal, quando o inimigo no primeiro turno começa fazendo um combo completo. Vamos dar o exemplo do combo da besta, né? Que é o Nut e Ronin. Então, quando isso acontece, primeiro que ele vai ficar sem energia, ele vai gastar 3 energias na primeira rodada, e ele já está gastando 3 cartas das 8 cartas que esse Axie vai ter, né? Então, dessas 8 cartas que a besta pode ter, ele já está gastando 3 cartas. Você começa o jogo com 6 cartas na mão, então ele só vai ficar com 3 cartas restantes na mão. No próximo turno ele vai comprar mais 3 cartas, só que o Nut, vamos imaginar que é o Nut da boca, tá, que ele usou. Então os 2 Nuts da boca que ele usou, que seria esse Nut aqui, ele não vai ter mais, e o Ronin, né, ele só vai recomprar essas cartas aqui a partir da quarta rodada. E o Ronin, galera, também a chance dele ter outro Ronin na mão, no primeiro, no segundo e no terceiro turno, é bem pequena, porque até ele recomprar outro Ronin, que é a outra cópia do Ronin que ele já usou, sendo que ele tem mais 4 cartas, ele tem 2 Imps e ele tem 2 Nuts aqui atrás. Então a chance dele comprar o Imp e os Nuts aqui da cauda é muito maior do que a chance dele recomprar outra cópia do Ronin que ele já comprou. Então isso é um cálculo matemático que a gente vai fazendo no jogo para saber o que ele pode ter nas mãos, né? Quais cartas ele pode ter ali nas mãos segurando, tá? Então a partir do momento que você começa levando um combo no primeiro turno ou até na segunda rodada, cara, você tem que fazer uma nota mental de quantas cartas o inimigo usou, quais cartas ele está usando, para você saber quais cartas vai estar no cemitério. Naturalmente aqui vai rolar a contagem de energia para você saber quanto de energia ele tem, tá? E a partir daí você vai, né? Pô, ele já usou 2 Nuts e um Ronin. Então a chance dele usar 2 Nuts e um Ronin na segunda rodada é 0, né? Mesmo que ele tenha 3 de energia, de repente ele gera energia com a planta, mesmo que ele tenha energia, a chance disso aqui acontecer é quase 0. É 10, 20%, né? Matematicamente é quase 0, porque essas cartas já estão no cemitério. Para ele recomprar os 2 Nuts da cauda e outro Ronin é muito improvável, tá? Então, use isso ao seu favor. Combos de bestas, combos de peixe, combos de Terminator. Cara, o Terminator é um dos Axies mais delicados de se jogar
no Axe, porque ele só tem uma carta que dá dano, que é o Allergic, que é o cauda dele. Então uma vez que ele gasta o Allergic, o Termineiro praticamente perde o potencial de dano dele. Ele fica sem dano, só dependendo do Chomp ali na boca, que dá muito pouco dano. Então você tem que usar isso também a seu favor. Qual é a carta que dá mais dano no Axe inimigo? Qual é a carta que dá mais dano no time inimigo, né? Qual é a carta de maior defesa no time inimigo? O time inimigo tem mais potencial para atacar ou para defender? Tudo isso você vai calculando ao longo do jogo, tá? E a contagem de cartas, na minha opinião, é o que tá fazendo mais diferença para minha gameplay, tá? Aí a gente tem a contagem de energia, que aqui não tem segredo. Todo mundo começa com 3 energias na primeira rodada, né? Na primeira rodada, e a gente compra 2 energias a cada rodada e por aí vai até o final do jogo. Então a contagem de energia é uma coisa muito delicada e é uma coisa que eu não faço na minha cabeça. Para isso eu uso uma planilha para contar energia. Eu não consigo jogar Axe, por exemplo, sem usar essa planilha aqui. Eu sempre estou usando ela. Como é que ela funciona? Inclusive o link dela está na descrição, tá? Vamos imaginar que na primeira rodada o inimigo vai gastar 2 energias, tá? E ele vai ganhar 1 de energia. Então eu anoto aqui cartas jogadas, né? Mas aqui seria mais ou menos energia gasta. Energia gasta. Energia aqui, 2 de energia. E ele ganhou ou roubou, que é a mesma coisa, 1 de energia. Então na rodada 2 ele tem 4 de energia. Poxa, Gustavo, mas eu posso fazer isso na cabeça. Pode mesmo? E se isso aqui acontecer? Né? Aí chega no turno 5 e acontece isso. Você vai conseguir manter a conta na sua cabeça? Tem partida que coisas semelhantes aqui. Isso aqui acontece. No turno 2 ele gasta 2, ganha 3. No turno 3 ele gasta 3 de energia e ganha 2. Se você não contar, se você não usar um recurso para contar energia, quando chegar aqui a partir do turno 5, 6 e 7, cara, você vai muito provavelmente perder a conta da energia do inimigo. E o Axe, ele recompensa bastante a gente quando a gente chega aqui na rodada 5 e na rodada 6, sabendo exatamente quanto de energia o oponente tem nas mãos, né? Ou quanto ele tem ali acumulado, tá? No começo é muito fácil contar energia, mas quando chega aqui no turno 5, 6 e 7, geralmente a gente perde a conta, porque a gente está contando carta, a gente está somando o dano das cartas, somando defesa. Então eu recomendo fortemente vocês experimentarem essa planilha. Tem gente que não consegue usar essa planilha e jogar ao mesmo tempo, porque distrai, mas é uma coisa que você se acostuma, tá? O link tá na descrição. Não é ilegal, porque é um recurso de... né? Isso aqui você pode fazer num pedaço de papel, por exemplo, é um recurso externo de papel, de planilha aqui, então não é uma ferramenta que vai interferir no jogo, que vai pegar informações direto do jogo, né? Então ali a gente tem a contagem de energia, eu recomendo uma planilha ou um pedaço de papel, tem gente que faz isso no pedaço de papel, numa calculadora, aonde for melhor para você, mas tem que ser uma coisa que você não erre a contagem de energia, tem que ser uma coisa que funcione, tá? E que você consiga usar. Então, além da contagem de energia, a contagem de cartas, foi o que eu falei também no primeiro vídeo que eu gravei, que é a questão da noção de dano e escudo. Isso aqui é uma coisa que eu vejo também muita gente errando, cara, porque muita gente esquece noção de dano e escudo, muita gente não se aprofundou na questão dos biotipos do Axe, que é isso aqui, tá? Como é que isso aqui funciona? Quando a gente lê e quando a gente interpreta essa imagem, a gente geralmente faz errado. A gente vê aqui que planta Rapt Dusk tem vantagem de dano contra pássaro, peixe e mech. E pássaro, peixe, eu acho que aqui é down, na verdade. Down tem vantagem contra besta, bug e mech. Só que isso daqui, galera, não são os corpos do Axe, os bares, como a gente chama. Isso aqui são as cartas. Então uma carta de planta vai dar dano extra no corpo de pássaro, peixe e down. Uma carta de peixe vai dar dano extra no corpo do bug, do beast ou do mech, tá? Então são as cartas que têm vantagem contra determinados corpos e biotipos de Axe, tá? E não o corpo em si. Então é por isso que hoje um dos peixes mais fortes do meta é o peixe híbrido, aquele peixe que tem Risky Fish na boca, ele tem uma carta de bug ou de besta no chifre, né, uma costas de dano mesmo, e na cauda ele tem Nimo ou Koi. Porque esse peixe, ele tem uma carta de besta, e carta de besta, mesmo sendo no corpo de peixe, vai dar dano extra. Uma carta de besta ou bug vai dar dano extra em planta Rapt Dusk, tá? Então são os biotipos que levam em consideração. Então aqui a gente sabe que são 15% de dano bônus, né, contra o corpo aí que tem vantagem.
E além disso, no Axie, quando você usa 2 cartas ou mais, você recebe um bônus de 2, 3, 4% de dano. Não só no dano, mas também no escudo, né? Mas esse bônus de dano e de escudo, né? Bônus de dano e escudo só acontece quando você usa uma carta do seu biotipo, digamos assim. Então, se você tem uma carta, se você tem uma planta e você tem Pumpkin, que claro, é uma carta de planta, se você for ler Pumpkin, aqui tá falando que vai dar o quê? Opa, aqui tá falando que vai dar o quê? Deixa eu pegar aqui pra gente. Inclusive, vai sair vídeo, hein? Essa semana, acho que terça-feira, do meu segundo saque de SLP de outubro, tá, galera? Que eu saquei mais ou menos 3.300 SLP, já vendi, gravei um vídeo explicando como é que eu fiz. Vai ficar bem bacana, vai sair aí, tá? Deixa eu pegar aqui. Acho que deu uma bugada aqui, deixa eu ver se eu consigo atualizar. Beleza, aqui, vamos lá. Então, Pump que tá falando aqui que dá 110 de escudo, mas Pump que não dá 110 de escudo, dá 120 de escudo, né? Tá falando aqui que Herbívoro dá 75 de escudo. Herbívoro não dá 75 de escudo para planta, dá 80, 85. E essa pequena diferença pode custar a partida para você, se você não levar isso em consideração numa matemática. Então, se eu levantar, por exemplo, Herbívoro e Pump, eu levanto 205 de escudo e não 185 de escudo, como diria a matemática, se a gente somar só isso daqui. Se eu levantar Pumpkin e Cactus, eu vou levantar 140, né? Ou 145, vai ser 145 de escudo, né? Fora o dano também, que vai ser um pouco maior. Então, muito cuidado, porque cartas determinadas no biotipo de Axie, né? Cartas de planta na planta, cartas de besta na besta, vai ter uma vantagem de dano e também de escudo, tá? Use isso ao seu favor, principalmente quando você estiver jogando contra Axies híbridos. Um peixe que tem carta de besta, um réptil que tem carta de peixe, um beast que tem carta de réptil. Faça isso para você ter uma noção melhor na sua contagem, né? Noção e contagem de dano e escudo. Isso aqui é uma coisa que você vai ter que interpretar. Por exemplo, eu sei que, e é uma coisa que se eu não soubesse, ou se eu errar, eu posso perder muitas partidas por causa disso. Eu sei que se eu usar 2 nuts, né, recebendo o bônus aqui de 120% de dano, contra um peixe, eu vou dar 140 de dano, né? Eu vou dar 120 de dano, na verdade, 124 de dano. Então, se eu usar essas cartas de nut, as duas aqui recebendo bônus, contra uma besta, por exemplo, no corpo da besta, eu vou dar 144 de dano, né? Ou 145. Então, você tem que saber ali a contagem quase exata, não precisa ser 100% exata, mas você tem que ter uma contagem, né? Contra a besta, 140 de dano. Contra peixe, 120 de dano. Contra a planta Rapid Dusk, dá 160 de dano, né? Pra na hora que você for tomar sua decisão e você estiver contando as cartas, estiver contando energia e tiver noção de qual combo o inimigo pode usar, qual o máximo de escudo que ele pode levantar se ele tiver com 3 energias com um réptil dele no meio, sendo que o réptil dele no meio já gastou 2 escudos, já gastou a carta da cauda, né? É muita informação? Mas isso é uma coisa que você já tem que se preocupar em estudar, em melhorar agora, né? Porque isso vai fazer você ganhar e perder partidas. Muita gente acha que não sobe de troféu porque os Axes ruins, mas na verdade é porque não está contando dano da maneira correta. Não está contando escudo da maneira correta, não está contando energia, não está contando carta, não está tomando decisões que condizem à quantidade de energia que o inimigo tem, ou a quantidade de energia que você mesmo tem. Tá? O Axie é um jogo muito, muito estratégico, é um jogo que uma decisão errada, uma contagem errada vai te custar uma partida mais cedo ou mais tarde, tá? Às vezes até várias, tá? Então, basicamente, é isso, tá? Qual é o máximo de dano que o oponente pode lhe causar com 3 energias na rodada 4? Você está lá na rodada 4, o oponente tem 3 de energias, ele já usou determinadas cartas. Qual é o máximo de dano que ele pode causar naquele round com 3 de energias? Qual é o máximo, qual é o mínimo de escudo que ele pode levantar na rodada 2 com 4 de energias? Né? E qual o máximo de escudo? Né? Então, isso aqui tudo vai envolver contagem de dano e, né, de escudo. E se você não dominou os biotipos dos Axes principalmente, você vai contar errado, a chance de você, né, cometer um erro matemático é bem grande, beleza, galera?
Então, cara, é isso, tá? A gente pode citar também a questão do emocional, a gente pode citar também a questão do RNG, que eu comentei sobre isso. Se você se abala emocionalmente na hora que você perde uma partida ou toma um crítico, você vai contar erradamente. Então a chance de você contar o dano errado, porque você está pensando naquele crítico que você tomou, você está pensando naquela partida que você perdeu, você poderia ter ganho. Você vai estar com o seu pensamento distraído lá, pensando numa coisa que já aconteceu, sendo que você deveria estar focando aqui no agora, contando as cartas, contando energia, contando o dano. Cara, o Axe, se você tem 20 de energias, você vai jogar 20 partidas na arena. Tem dia que eu começo a jogar arena e eu perco 6 partidas seguidas, 7, 8 partidas seguidas. E eu fico tranquilo, porque eu sei que tem muito RNG envolvido, tem muita partida que eu compro as cartas erradas, tem muita partida que eu tomo um crítico que acaba me custando um Axe e de repente o jogo, mas vamos para a próxima partida, vamos para a próxima. Né? Teve dias que eu já perdi quase 10 partidas seguidas e nas últimas partidas eu ganhei quase todas. Então isso acontece. Agora, se você se abalar emocionalmente, se você não cuidar do seu emocional, você vai perder muito mais. Pô, tem gente que tá com 200, 300, 400, 500 de troféus com um time bom e sabe jogar Axe, mas na primeira partida que joga e a primeira partida que perde, o cara já se perde completamente no emocional. Ele já não consegue jogar direito. Então cuidado, porque o emocional tem a ver com a sua qualidade de gameplay sim, tá? E o RNG, que a gente pode chamar, digamos assim, de sorte, né? É uma coisa que vai afetar todos os dias as suas partidas de Axe, tanto positivamente quanto negativamente, mas não está no seu controle, tá? Não está no seu controle. Então foque no que você pode controlar. Foca na sua contagem de noção de dano e escudo, na sua contagem de energia, na sua contagem de cartas. Né? Responda sempre essas perguntas. Qual o máximo de dano que o oponente pode causar com 3 energias na rodada 4? Qual o mínimo de escudo que ele pode levantar na rodada 2 com 4 de energias? E deixa o RNG fluir. Tem dia que eu jogo e eu perco 15 partidas. Tem dia que eu jogo e eu ganho 15 partidas, que foi o que aconteceu hoje. Deixa o RNG fluir. Você não tem controle sobre isso aqui, não. E isso aqui também não vai impedir você de subir de troféu ou você cair de troféu. Você vai subir se você merecer ou se o seu time for bom o suficiente e você jogar bem. E se você colocar muito volume de partida. E se você fizer tudo errado, você vai cair de troféu. Simples assim, tá? Então, acabou a teoria. Vamos aqui para a prática. A gente vai analisar aqui a partida do Martin, do Martin, do Shires, do Maktub e do Rice. Então, deixa eu pegar aqui. Tá, vamos pegar aqui a primeira partida, né, que eu anotei aqui pra gente, que é a do Martin. É uma partida que eu achei bem interessante. Vamos lá. E eu vou passar aqui para vocês. A gente vai fazer uma análise de partida. Eu vou explicar por que eu tomei determinadas ações no começo do turno, como é que eu estava contando energia, como é que eu estava contando carta. E vamos ver o que deu aí. Foram 4 partidas que eu ganhei, mas foram partidas bem interessantes aí, que eu tomei decisões interessantes. Teve uma aqui que eu causei um crítico que me ajudou bastante, mas na maioria foram partidas bem legais para a gente analisar. Então vamos lá, aqui tem um time do oponente, uma plantinha aqui bem padrão, né? A bestinha também igual a minha, padrão, mais lenta. E tem aqui um réptilzinho bem padrão. Qual é a minha primeira análise desse time do inimigo? O Axe que eu tenho que chegar e que eu tenho que eliminar o mais cedo possível é essa besta. É o maior perigo para o meu time, já que eu tenho uma planta e um réptil. Esse réptil ele tem muito pouco dano, mas ele tem muito escudo. Né? É um réptil que levanta aí 160, 60, 120, 180, 240 de escudo. Com o bônus dá uns 260 de escudo, com 4 de energia com as cartas que dá mais escudo, tá? Só que eu sei que esse réptil ele não representa muito perigo para mim, porque ele tem 41 de velocidade e a principal carta de dano desse réptil é Cerastes, que dá dano extra se o alvo inimigo for mais rápido. E o meu réptil não é mais rápido do que ele, é mais lento. E eu também tenho Cerastes. Então o meu Cerastes funciona contra esse réptil e o Cerastes dele não funciona contra mim. Então eu já analisei tudo isso bem rapidamente no primeiro turno, para eu saber quais vão ser as melhores decisões que eu vou poder tomar, principalmente na primeira, segunda e terceira rodada, principalmente com as cartas que eu tenho em mão, tá? Então eu tenho aqui uma carta, né, vamos ver quais cartas que eu tenho aqui, inclusive. Né, o meu time é o time vermelho, beleza. Então eu tenho aqui Chomp, Cateio, Cerastes no meu réptil. Eu não vou querer jogar nada no meu réptil nas primeiras rodadas, porque essas cartas vão atacar a planta, e carta de réptil no corpo de planta
vai dar dano negativo, né? Na verdade vai dar dano neutro, porque é o mesmo biotipo, faz parte da mesma classe de Axis, né, que é planta, réptil, dusk, mas é muito pouco dano, 80 de dano, 90 de dano. Eu nunca uso minhas cartas do réptil, galera, na planta inimiga, a não ser que seja para finalizar, ou a não ser que minha besta esteja morta, claro, tá? Eu comecei com o Hot Butt com Pump aqui na minha planta, e eu sei que essa besta, quando ela compra 2 nuts e um Ronin no primeiro turno, é o suficiente para matar a minha planta. Só que se eu levantar pelo menos 20 de escudo, a minha planta sobrevive. Então sempre que eu jogo contra uma besta desse tipo aqui, eu vou querer levantar pelo menos 20 de escudo no primeiro turno, que foi o que eu fiz e me salvou. Se isso aqui tivesse acontecido, minha planta tivesse morrido, poderia ter custado a partida para mim. Então realmente eu decidi puxar o Hotbot para evitar que isso acontecesse. É muito raro isso aqui acontecer. Perceba que minha besta não comprou nenhuma carta na primeira rodada. É muito raro o inimigo puxar 2 nuts e um Ronin, mas a gente tem que respeitar isso daí. A gente tem que respeitar certas decisões que o oponente pode tomar. Ou pode acontecer no jogo, que é isso aqui, tá? Então, graças a esse 50 de escudo, minha planta sobreviveu. Eu consegui causar 100 de dano na planta inimiga, o que é muito importante para mim, porque minha besta vai finalizar com mais facilidade depois. E eu vou desligar o Sirius dele, né? Então ele não vai poder mais roubar a energia de mim a partir de agora, tá? Então a gente tem aqui o segundo turno, o inimigo não levantou nada na planta, então provavelmente ele vai querer jogar uma coisa na planta agora. Isso é uma coisa que vai acontecer se a planta não jogar no primeiro turno. Ela provavelmente vai jogar no segundo, se ela passar o primeiro e segundo turno, a chance é que ela levanta pelo menos 200 de escudo no terceiro turno, jogando 3 ou 4 cartas. É uma coisa que no meu troféu, pelo menos, acontece muito frequentemente, tá? Então, eu sei que o inimigo só tem 2 de energia, tá, galera? E com 2 de energia, o máximo de dano que ele pode causar na minha planta é 320. Só que para isso acontecer, ele tem que jogar 2 nuts. E perceba que no primeiro turno, na primeira rodada, ele já jogou 2 nuts. Então a chance dele ter de novo 2 nuts na mão é muito baixa. E perceba que, de fato, a besta só tem um nut na mão. Não tem os 2 nuts, né? O réptil não é um perigo para minha planta, porque assim como o meu réptil dá muito pouco dano na planta inimiga, esse réptil dá muito pouco dano na minha planta. Então eu decidi levantar um Pumpkin para absorver 100 de dano, 150 de dano que ele podia me causar, e o herbívoro para levantar um pouquinho mais de escudo, dar um pouco de dano nessa planta e me curar. Então eu quero preservar mais minha planta, eu quero curar um pouco minha planta e eu quero continuar jogando na minha planta. E vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu me curei um pouco. O inimigo ele jogou Cactus e Pumpkin, tá? Ele queria defender e atacar. Eu não gosto dessa combinação de cartas na planta, Pumpkin e Cactus. Eu não acho que faz muito sentido, porque na planta ou você vai para atacar ou você vai para defender. Se você vai no meio termo, você acaba fazendo os dois você acaba fazendo nenhum dos dois bem, tá? Mas às vezes funciona. Então vamos ver. Não deu nada para ninguém, a planta dele tá mais saudável do que a minha. O inimigo tem aqui, vai ter 2 de energia, eu tenho 4 de energia. A besta tá ficando sem recursos, digamos assim, porque já gastou 3 cartas na primeira rodada. Então eu tinha um Pumpkin aqui na mão, eu decidi levantar esse Pumpkin, imaginando que ele poderia vir aqui com uma carta de 0 custo no réptil, uma carta de 90 de dano e um nut aqui na besta, tá? Vamos ver o que aconteceu. Então ele tinha 2 nuts na bestinha dele, eu levantei um Pumpkin aqui, para caso ele viesse com 200, 250 de dano, mais 2 nuts, claro, como a gente sabe, dá 320 de dano, não é o suficiente para minha planta sobreviver. Porém, agora eu sei que a besta inimiga já gastou 5 cartas. Lembra do que eu falei lá no comecinho, quando a gente estava falando sobre contagem de cartas? Cada Axe pode ter 8 cartas, sendo 4 cartas únicas e 2 cópias para cada carta única. Ele já gastou os 4 nuts dele e ele já gastou um Ronin. Então, a partir de agora, até a próxima rodada, até a rodada 5, né, caso a planta sobreviva, ele só vai poder comprar 2 Imps e um Ronin, porque os 4 nuts dele já estão no cemitério. Beleza? Essa é a importância de você comprar cartas. Agora eu sei que ele sem os nuts, ele não vai ter dano o suficiente para atravessar o meu réptil. Quem vai atravessar o meu réptil, quem tem potencial para atravessar o meu réptil é a besta, e agora a besta não tem mais recurso. Então isso aqui foi muito bom para mim, ele ter usado esses 2 nuts. Eu acho que foi a amadorice dele, ele deveria ter passado esse turno e tentado eliminar meu turno, tentado eliminar minha planta no turno seguinte com o réptil dele e ter conservado essas 2 cartas aqui. Foi um erro dele também, tá? Beleza. Então percebo que eu joguei um Pump que parecia que eu estava na desvantagem, né? Parecia que o jogo estava ruim para mim, porque a planta dele está muito saudável. Ele tem os axes de trás aqui estão saudáveis, ele acumulou muito recurso no réptil, mas eu já sabia exatamente o que eu estava fazendo e eu decidi. Perceba que esse turno foi bem interessante.
Aqui é a rodada 5. A rodada 4, eu poderia ter atacado e matado a planta, mas eu passei o turno sem fazer nada. Mesmo com minha planta morta, e ele poderia ter me atacado, eu passei o turno sem fazer nada. Por quê? Porque eu sei que ele só tinha 2 energias. E com 2 de energia, sem carta na besta, o máximo de dano que ele poderia me causar era 20 e pouco, 25. Com mais o Cerastes, que não vai procar passiva, vai dar uns 100 de dano. Mas isso aqui vai dar uns 100 de dano. Então 220 de dano seria o máximo de dano que ele poderia causar no meu réptil. E ele ia ficar sem energia na rodada seguinte. Então eu sabia que ele ia passar o turno. No máximo ele ia levantar um Pumpkin. Né, sendo que ele já levantou um Pumpkin. Então ele só tinha um Pumpkin na mão, né, que seria esse Pumpkin aqui. Então justamente o que ele estava guardando aqui. Eu passei o turno para ele comprar mais cartas na planta. Isso é uma coisa que vocês têm que saber, vocês têm que usar isso ao favor, principalmente quando o Axe inimigo fica em last stand. Às vezes vale mais a pena deixar o Axe inimigo vivo para ele comprar mais cartas naquele Axe do que eliminar ele, tá? Por isso que eu passei o turno, para me comprar mais cartas na minha besta, acumular mais energia, acumular mais recursos dos meus Axes vivos e deixar ele comprando carta na planta. Olha o que aconteceu, ele comprou 5 cartas na planta, né? Ele acumulou 5 cartas na planta, ele não tem nada na besta e fora isso ele tem recursos só no réptilzinho dele e o réptilzinho dele não é uma ameaça para mim, então funcionou perfeitamente o que eu queria fazer. Agora não tem por que mais segurar e perceba que aqui aconteceu uma coisa bem interessante, que não foi exatamente um erro de contagem de dano ou escudo, mas eu queria garantir o abate da planta inimiga na minha besta, e eu errei porque eu coloquei um Imp, eu não deveria ter subido esse Imp, foi uma decisão errada minha, deveria ter subido o Nut para garantir o abate 100% na planta, e eu subi todas as cartas possíveis no meu réptil para mim conseguir ferir essa besta, e foi uma decisão errada que poderia ter me custado a partida, porque isso daqui aconteceu, né? Ele levantou 240 de escudo. Foi uma decisão muito errada minha, porque eu sabia que a planta tinha acumulado recursos, eu sabia que a planta tinha um Pumpkin ainda, então eu deveria ter colocado dano suficiente ou para que eu matasse a planta dele num combo só, ou para que o réptil só finalizasse com uma carta. E eu joguei 4 cartas no meu réptil, então foi uma coisa muito ruim da minha parte, que poderia ter me custado a partida essa jogada aqui, né? Então perceba que ele ficou só com 40 de vida e olha meu réptil como foi seco com todas as cartas ali, mas tudo bem. Eu sabia que ele não tinha recurso, eu sabia que ele tinha levantado 4 cartas na planta e ele só tinha 4 de energia, e no turno seguinte ele só teria 2 de energia e ele tem muito pouco recurso na besta, tá? Então, e eu vou ter 3 de energia. Então não é o fim do jogo, mas foi uma decisão bem errada que eu não poderia ter cometido, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Então, eu comprei aqui na minha besta Nut, Ronin, Nut, né? Nut, Ronin. A besta dele ataca primeiro do que a minha, o que é um problema que eu... inclusive, na verdade eu tô mentindo, a minha é vermelha. A minha besta ataca primeiro do que a dele, o que é muito bom pra mim, porque com essas 3 cartas eu consigo eliminar a besta inimiga. E aqui, o que eu vou querer fazer é o seguinte, é eliminar essa besta o mais rápido possível, porque ela é a maior ameaça para o meu time, principalmente para o meu réptil, né? E esse réptil ainda não é uma ameaça para mim, e nem vai ser uma ameaça se meu réptil continuar um pouco saudável. Então eu decidi não esperar, eu poderia ter passado esse turno, mas eu decidi agir e eliminar essa besta que é o mais rápido possível, tá? Então vamos ver o que aconteceu. Ele passou, ele só tem 2 de energia. Perceba que ele não consegue combar as cartas da besta, tá? Porque ele só tem 2 de energia. Então a única coisa que ele podia fazer era passar ou jogar com o réptil dele, tá? Então galera, é o seguinte, aqui não tinha muito o que ele fazer. Minha besta tá saudável, minha besta vai continuar comprando cartas. Meu réptil tá extremamente saudável. O réptil dele causa muito pouco dano contra o meu réptil. Então agora a minha jogada vai ser o seguinte: fazer o meu réptil sobreviver o maior tempo possível para eu acumular energia e para eu acumular cartas na besta e minha besta eliminar o réptil dele. E esse vai ser o jogo basicamente até a rodada 10, tá? Então olha a quantidade de recurso que ele tem no réptil e ele não podia jogar, ele não jogou porque ele causa muito pouco dano no meu réptil, foi o que eu falei. Você tem que saber quando o Axe inimigo representa uma ameaça para o seu Axe, quando o Axe inimigo pode causar de dano para você, se vale a pena deixar o Axe inimigo viver, se vale a pena se preocupar com o Axe inimigo vivendo. Então é uma coisa que você vai aprimorando com o tempo, né? Então aqui o meu réptil morreu, eu acumulei recurso o suficiente para minha besta, o réptil dele já está quase morrendo, ele só tinha 2 de energia, ele não podia me matar, então só deixei ele fazer o combo dele padrão mesmo. Ele me stunou no final, mas eu já sabia disso, tanto que eu coloquei o Imp primeiro, Ronin segundo,
e a carta de Nut por último, tá? Beleza, então essa foi a nossa vitória aí, a nossa primeira vitória. Então a gente teve outra partida bem interessante com o Sheroes. Essa aqui, ó. Essa foi uma partida bem legal porque é um time aí que tá desempenhando até bastante bem no meta, né? Que é o Tripotena, né? E a gente tem aqui um bug bem interessante com o Ronin, com muita defesa, ele levanta muito escudo esse bug. Tem uma carta aqui que é muito forte contra besta e pássaro. Tem um 0 custo aqui, então se eu stunar ele, ele pode sair do stun com 0 custo. Tem aqui o Dusk besta dele, né, que tem Chomp na boca, 2 cartas de besta e uma carta de bug, então ele causa muito dano contra a planta. Então é a principal ameaça para o meu time com certeza, é esse Dusk aqui com essas cartas. Então eu vou querer que ele use essas cartas aqui o mais rápido possível para que ele fique sem essas cartas e quando minha planta morra, ele não tem essas cartas para usar no meu réptil. Fora isso, o que eu vou querer fazer é, claro, tentar me esquivar do Bug Signal, que pode roubar a minha energia. Eu comecei com uma mão bem interessante na primeira rodada, com 2 Nuts e um Hot Butt. Quando eu jogo contra esse tipo de time e eu tenho recursos para causar dano nele na primeira rodada, eu não gosto de passar o turno sem fazer nada, tá? Eu jogo para tentar esquivar do Bug Signal logo no primeiro turno. A chance dele comprar 2 Bug Signals em 2 axes diferentes no primeiro turno é bem baixa, tá, galera? Mas pode acontecer, e se isso acontecer, ele vai roubar 2 de energia, vai ser muito ruim, tá? Então ele não jogou nada no primeiro turno, ele acumulou carta, então a chance dele ter Bug Signal em pelo menos 2 axes diferentes é muito alta. Então eu continuei jogando com 2 de energia, tá? Pra evitar que ele me roubasse. Foi justamente o que aconteceu, ele jogou 2 Bug Signal, não tinha o que me roubar porque eu tava sem energia já. Eu usei meu réptil, foi o que eu falei. Eu uso meu réptil para finalizar a planta inimiga ou quando minha besta tá morta. Foi o que eu fiz aqui agora. Consegui usar meu réptil para finalizar a planta inimiga aí. Tá? Então, ó, uma coisa muito interessante aqui. Ele tem 3 cartas de dano que representam perigo para mim. Ronin, Revenge Arrow e o Nut. Perceba que o Nut só comba com o Nut, então essa passiva aqui dificilmente vai ser procada. Revenge Arrow vai dar bastante dano só se ela usar 2 cartas. 2 cartas aqui desse set de Dusk. E o Ronin ele não vai ter mais, porque ele já acabou de usar 2 Ronins. Então essa carta aqui ele só vai comprar daqui uns 2 turnos, tá? Então eu já sabia que o potencial de dano desse bug aí já era praticamente 0, tá? E foi exatamente o que aconteceu. Ele não tinha nenhuma carta para dar dano no bug, mas perceba que ele ainda não usou nenhuma carta de defesa. Então ele tem uma carta que dá 60 de escudo e tem uma carta que dá 80 de escudo. Então eu sabia que ele podia vir com pelo menos 100 de escudo para defender esse bug agora. Ele ainda não usou nenhuma carta de besta aqui do Dusk, então isso aqui estava me preocupando um pouco, justamente porque ele estava, né, acumulando aqui. Beleza. Então ele usou as 2 cartas que eu justamente queria que ele gastasse, que seria as 2 cartas de besta aqui. Ele usou uma carta de defesa no bug, que era a única coisa que ele podia fazer. Ele já gastou 2 Onin, então o potencial de dano desse bug aqui já acabou. Ele veio pra cima do meu réptil, causando aqui 60 de dano, tá? 75 de dano. E eu acumulei mais cartas, eu acumulei energia. Eu já sabia que ele só tinha 2 de energia, porque eu tava usando a planilha para contar energia, e é por isso que eu falo que essa planilha é muito importante, eu não consigo jogar sem ela, porque a gente vai entrar aqui no round 5 praticamente, e eu sei exatamente quanto de energia ele tem, sem precisar ficar contando na cabeça, né? Então, eu tenho muitos recursos na minha besta, e eu sei que o potencial de defesa desse bug já caiu bastante, porque ele já usou um Anesthetic Belt, né? Ele pode usar 2 Bug Signal, ou outro Anestético com Bug Signal, mas esse combo aqui vai dar bastante dano e vai comprar energia pra mim. Então é uma jogada que eu não posso deixar de fazer. Eu tenho que extrair valor dessa jogada agora, tá? Então eu decidi usar 2 Onins Wimp na minha besta. Decidi colocar um Cateio e um Serastes no meu réptil. Mesmo que o Serastes e o Cateio causem muito pouco dano nesse bug. Justamente para mim proteger esse réptil, né? Levantar um pouco de escudo. Garantir o abate nesse bug. E abrir o meu jogo para finalizar esse Dusk em sequência, né? Para começar a me preocupar com esse Dusk aqui em sequência. Então deu muito bom, porque essas 3 cartas foi o suficiente para matar o bug, e eu consegui dar um pouquinho de dano aqui no Dusk inimigo, né? Ele não tinha muito o que fazer, ele só tinha 2 de energia, agora que ele comprou mais 2. Agora ele vai começar a comprar cartas, né? Ele vai ficar com 6 cartas na mão do Dusk, e com 4 de energias e com 6 cartas na mão,
O máximo de dano que ele pode me dar seria 150. Revenge Arrow com Dusk vai dar uns 160 de dano. 160, 160, mais 150, 150. Então vai dar aí 320. 320 mais 300 vai dar entre 600 a 640 de dano. É o máximo de dano que ele pode causar no meu Dusk. Eu não lembro o que eu fiz aqui nessa jogada, deixa eu ver o que eu fiz. Eu coloquei 200 de escudo. Foi uma jogada um pouco arriscada da minha parte, mas na verdade que era o suficiente, porque deu 620 de escudo certinho. Então, no pior dos casos, eu ia ficar em Last Stand, tá? Mas foi muito arriscado da minha parte, eu deveria ter levantado esse outro Chomp aqui. Mas, como ele já tinha gastado essa carta e essa carta lá nos turnos passados, a chance dele de 6 cartas na mão, ele ter essas 4 cartas aqui, é bem pequena. Ele só tinha 3 e ele usou o Chomp por último ali, tá? Então, vamos ver o que vai dar aí. Beleza. Então, ele critou ainda no final, mas não foi o suficiente para garantir o abate. E aqui eu não quero causar dano nele, eu só quero que o meu Raptor sobreviva um pouco mais para que eu possa acumular cartas na besta. Eu já tenho a energia que eu preciso, eu só preciso acumular mais cartas na besta para finalizar esse Dusk, tá? Beleza, então vamos ver qual a decisão que eu tomei aqui. Eu acho que eu já vou atacar. Beleza, então eu não comprei muitas cartas na minha besta, tá? Então perceba que eu decidi levantar 2 escudos. Por que eu levantei 2 escudos? Eu levantei 300 de shield. Porque eu sabia que ele só tinha 2 de energia. E com 2 de energia, 2 cartas de besta, essas 2 cartas de besta, no corpo do Dusk, com 2 de energia, o máximo de dano que ele pode me causar é 300. E com 296 de escudo, mais 18 de vida, eu fico com mais de 300 de vida. Então mesmo se ele usasse os 2 nuts, eu ia continuar vivo. Tá? Então eu levantei os 2 escudos para garantir minha sobrevivência por mais um turno, para eu ter mais tempo para comprar cartas para minha besta. Então é por isso que eu digo que a contagem de ataque, a contagem de dano, a contagem de escudo é essencial se você quer subir de troféu e principalmente se você quer desempenhar bem com um time complexo, porque esse time aqui é um time delicado, é um time que eu tenho que defender aqui, atacar aqui. Uma decisão errada que eu tomar, meu Raptor morre. E minha besta ficando exposta, a vitória pode ir pra ele, tá? Beleza, eu comprei cartas finalmente. Comprei o combo que eu queria, que era um Ronin, um Imp e 2 Nuts, ou Ronin 3 Nuts. Já era o suficiente pra mim finalizar esse Dusk. Então, é isso. Foi uma partida que envolveu muita contagem de dano e escudo, tá? Muita contagem de carta. Foi uma partida que a contagem de energia foi essencial. E isso aí fez com que aumentasse minhas chances de vitória nessa partida aí. Então perceba que não é só RNG, não é só crítico, contagem é essencial nesse tipo de jogo, tá galera? Principalmente nesse tipo de partida aí. Então a gente tem aqui a partida do Maktub, tá? Foi uma partida bem legal dessa minha diária de hoje também, porque a gente tinha um peixe aqui puro, né? Um peixe com koi, que ganha velocidade, e um peixe que tem muito escudo. Esse peixe levanta 200 de shield com essas 2 cartas aqui, tá? Se jogar 2 dessas, dá 200 de escudo. É um peixe que tem muito potencial de sobrevivência, e tem um potencial de backdoor com essa carta aqui, que ele pode ir no meu Raptor nas primeiras rodadas, né? Caso eu levante escudo aqui na minha planta. Então eu vou querer fazer o seguinte. Um backdoor que me dá 300, 400 de dano não é tão ruim, porque o dano que iria para minha planta vai para o meu Raptor. Então eu meio que negligenciei, se eu não me engano, o potencial de backdoor dele e joguei com a minha planta, tá? Então eu comecei aqui com um Cactus. Quando eu começo com um Cactus ou Hotbutt, eu gosto sempre de jogar os dois. Ele começou com o Leaf Bug e o Hatsune aqui, tá? Que vai dar 5 de escudo pra ele, vai gerar uma energia, beleza? Então aqui comecinho bem tranquilo, né? Ele acumulou recurso aqui no peixe, ele tá acumulando recurso no Terminator. E lembrando que a principal ameaça para a existência da minha planta, tá? Seria o Allergic aqui, seria a carta do Allergic, que é a principal carta de dano do Terminator. Então eu vou querer que ele gaste esse Allergic aqui, eu vou querer contar essa carta para saber se ele tem ela ou não. E fora isso, ele não tem muito dano nesse peixe. 100 de dano, 100 de dano, 110, 110. Ele não tem aquelas cartas que dá 120 de dano, como Oranda, por exemplo. E não tem Risk Fish para ganhar dano extra na minha planta. Então esse peixe vai ter dificuldade em atravessar minha planta, tá? Beleza, então eu tinha o herbívoro na mão, eu decidi jogar pelo menos um para mim dar um pouco de dano nessa planta, me curar um pouco e levantar um pouco de escudo, tá? Vamos ver o que aconteceu. Então ele veio com 2 cartas de peixe, então eu já sei que das 4 cartas que ele tem, ele já usou 2 aí, que foi o
Que foi, e principalmente, isso aqui foi muito importante pra mim, que ele levantou 2 cartas das que dão mais escudo pra ele. Então eu já tô contando, já tô ficando de olho nisso, pra saber se ele vai ter essas cartas ou não depois, né? Depois que a gente atravessar essa planta principalmente. Ele já gastou o primeiro alérgico, então isso aqui foi muito importante, muito legal pra mim. Ele tá sem energia, então ele já tá começando a gastar os recursos de dano dele. Ele tá ficando cada vez mais sem dano, tá? Então, eu vou curar um pouco de vida, o que vai ser muito bom, vou ficar com quase 200 de vida. Ele gastou 2 cartas de defesa aqui na planta, o que foi muito bom, porque o potencial de defesa dessa planta tá no Aqua Stock, tá no Hatsune. O Drainbat dá um pouco de escudo também, mas realmente o principal escudo aqui seria essas 2. Lembrando, a gente está na segunda rodada. Só nessa segunda rodada ele jogou 6 cartas. Ele jogou 2 cartas na planta, 2 cartas no peixe e 2 cartas no réptil. Então eu sei que atualmente ele só tem uma carta na mão. Ele vai comprar mais 3 cartas no próximo turno, ele só vai ter 4 cartas. A planta já perdeu praticamente todo o potencial de defesa dela, o peixe está ficando sem recurso e o termineiro praticamente não tem mais dano porque ele já gastou um Aléstic. E para ele comprar outro Aléstic agora, ou para ele recomprar aquele Aléstic que ele já gastou, a chance vai diminuindo gradualmente, tá? Então vamos ver o que aconteceu. Olha como é que foi interessante a compragem de carta dele. Ele comprou 2 cartas de peixe, ele não comprou nada pro réptil e ele só comprou uma carta de defesa pra planta. Então foi isso que eu falei. O principal potencial de defesa do Terminator, o principal potencial de dano do Terminator é o alérgico. Uma vez que ele gasta o alérgico, gasta um lag, o potencial de dano do Terminator já cai bastante. O potencial de ataque desse peixe seria o Angry Lan e o Koi. Ele já usou um Lan, ele não usou Koi ainda, então ele pode vir com um Lan e um Koi que vai dar 220 de dano, tá? Cartas de peixe, lembrando, tem dano negativo contra a planta, no corpo da planta, porque é ali dos biotipos, né? Cartas de peixe vão dar menos dano contra a planta Réptil Dusk, tá? Então eu decidi levantar um Pumpkin e um herbívoro para mim garantir pelo menos 200 de escudo e para mim tentar talvez comprar uma carta, defender a minha planta e curar um pouco de vida e dar um pouco de dano nessa planta. Foi exatamente o que eu fiz. Ele veio só com uma carta para me finalizar, ok? Foi bem ousado dele, porque eu não gastei nenhum Pumpkin ainda durante toda a partida, então provavelmente eu ia levantar um Pumpkin agora, mas ele ignorou ele não respeitou o meu Pumpkin e jogou uma carta aqui. E ele ficou, mais uma vez, sem um recurso no peixe. E eu tô contando que ele já gastou 3 cartas no peixe de dano, tá? Beleza, então roubei um pouco aqui, inclusive esse crítico foi bem interessante, porque o crítico do herbívoro, ele cura bastante, né? Mas não é uma coisa que, eu ganhei a partida por causa disso, mas me ajudou bastante, com certeza, esse crítico foi muito importante. Vamos ver o que aconteceu aqui. Beleza, então a planta já perdeu o potencial de defesa dela, a planta tá comprando mais cartas, ela tá viva ainda. Eu decidi o seguinte, o peixe tá ficando sem recurso, o termineiro já usou um alérgico, então eu vou querer logo eliminar essa planta para chegar nesse peixe. Esse peixe ele não tem carta 0 custo, então se eu matar essa planta e chegar nesse peixe, eu vou conseguir stunar ele e com esse peixe stunado ele vai ter que gastar 1 de energia só para sair do meu stun, então isso vai prejudicar muito o time inimigo, tá? Foi exatamente o que eu fiz, eu eliminei logo a planta aqui. Foi um abate um pouco excessivo, mas eu queria garantir o abate nessa planta e levantei um Pumpkin para talvez garantir a sobrevivência da minha planta por mais um turno, e caso ele passasse o turno, eu vou comprar uma carta aqui que vai ser bem importante para mim. Inclusive eu comprei a carta perfeita, que foi uma carta para minha besta tá ficando sem recurso, eu preciso de carta nela. Beleza, então aqui mais um turno, eu já tenho aqui um combo interessante na minha besta, que é um Rune e 2 Nut, é um combo que dá um dano interessante e vai me gerar muita energia. Minha planta não tem recurso, meu réptil tem muito recurso, eu tenho 3 de energia. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Beleza, então eu decidi, galera, jogar todas as cartas da minha besta. Por quê? Porque eu já quero prejudicar esse peixe. Eu sei que esse peixe tá ficando sem recurso, tanto que ele só tem 3 cartas no peixe. E das 3 cartas que ele tem, ele só tem uma carta que dá defesa. Você lembra que as principais cartas de defesa desse peixe é Shell Jab e Lan. Ele já usou 2 Shell Jab e ele já usou um Lan. Então ele não recomprou essa carta ainda. A chance dele ter na mão agora é essa carta e um Koi, talvez essa carta aqui de Backdoor, que é exatamente o que ele tinha na mão. Eu já estava contando isso. Uma coisa muito ruim de se ter um Terminator na mão, de se ter um Terminator no seu time, e principalmente nas primeiras rodadas, é que o Termineiro tende muito a comprar Snail e Lag e Chomp. Então se ele comprar Snail, Lag e Chomp,
o Termineiro não tem potencial de dano. O potencial de dano dele depende completamente do Allergic. E percebe que ele está muito na desvantagem aqui no RNG, porque ele tem 2 Snail na mão. Então eu sei que o potencial de agressividade desse réptil é muito pequeno, tá? Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aqui. 2 Impes e um Ronin para mim já causar aquele dano inicial. Vou finalizar esse peixe no próximo turno e vou gerar 2 de energia. Eu não posso perder a oportunidade de usar esse combo. Nessa situação aqui no jogo, já tinha essas cartas, eu já usei logo, tá? E perceba que eu acumulei bastante recurso no meu réptil, porque eu vou precisar que o meu réptil finalize o peixe e depois eu vou precisar que o meu réptil sobreviva 1 ou 2 turnos segurando esse Termineiro para que minha besta compra cartas o suficiente, né, para que naturalmente eu elimine esse Termineiro em sequência, tá? E foi exatamente o que aconteceu. Eu levantei 150 de escudo, perceba que eu joguei uma carta na besta. Por que eu joguei uma carta na besta? Porque ele tem backdoor, não se esqueça disso. Sempre com esse tipo de time aqui, ele ainda tem o Purge na mão, ele vai querer jogar backdoor nessa situação. Se ele tivesse acertado esse backdoor na minha besta teria falecido, tá? Mas eu consegui absorver aí o dano no meu réptil. Ele levantou 100 de escudo, mas não era o suficiente para ele sobreviver. Eu joguei um Nut aqui na minha besta. Por que eu só joguei um Nut e deixei o outro aqui? Porque eu quero acumular a carta na minha besta para jogar no Termineiro depois. E eu sei que um Cateio, um Chomp, um Seraxes e um Chomp é o suficiente para matar esse peixe. E eu deixei 1 de energia guardado para que, né, eu tenha 4 de energia na hora de combar com a besta e eu consigo usar esse Cateio, Headgear, Cateio, Headgear, Cateio, Headgear, sobrevivendo os 2 turnos segurando esse Terminator, tá? E o meu réptil segura Terminator com muita facilidade. Beleza, perfeito. Então, eu sei que ele tem mais recurso na mão agora ele vai ter mais recurso no Terminator. Ele tem 4 de energia. Com 4 de energia e com 6 cartas na mão, ele pode ter 2 Allergic e 2 Chomp, que vai dar bastante dano no meu réptil, mas eu sei que se eu levantar uns 200, 250 de shield, vai ser o suficiente para mim sobreviver. E foi o que não aconteceu, não foi o suficiente para segurar. Meu réptil morreu, mas eu consegui tempo suficiente, foi tempo suficiente de juntar recursos para minha besta. E também uma coisa que me fez levantar pouco escudo, eu deveria ter levantado um pouco mais, é que minha besta é mais rápido do que o Terminator dele. O Terminator dele é bem fraquinho, 40 de speed. Então mesmo que o meu réptil morra, eu vou atacar primeiro que o Terminator no próximo turno, tá? Então aí foi um erro de cálculo, mas eu não imaginei que ele já tinha... ele literalmente não comprou nenhum lag. Perceba que ele não tem lag, que é essa carta aqui. Ele comprou 2 Chomps e 2 Allergic. Então o RNG dele foi muito bom nessa rodada, mas tudo bem. Então ele vai finalizar aí o meu réptil. Eu tô comprando carta, perceba que o meu Cateio, ó, cartas de bug me fazem comprar cartas. Beleza, na verdade eu fiquei em last stand, galera. Agora que eu lembrei aqui, eu achei que eu tinha morrido. Fiquei em last stand, mas eu já tinha recursos na minha besta. A minha besta é mais rápido do que ele. Geralmente, se ele fosse mais rápido do que eu teria passado esse turno, para forçar ele a gastar pelo menos um Snail, tá? Mas eu já tinha os recursos e eu decidi jogar. Então vamos ver o que vai dar aí. O combo padrão da besta Imp no Terminator, que é Ronin, Imp, Nut e, se possível, outro Ronin. Já é o suficiente para matar se ele levantar pouco escudo, tá? Ele morreu porque ele só levantou 60 de escudo. Se ele tivesse levantado 110 ou 120, que é o mais provável no X1, ele teria sobrevivido. Então foi uma partida bem interessante aí, pra gente analisar. Deixa eu ver, eu acho que teve aqui outra também que eu anotei do Rysel. Foi uma partida bem legal aí também que rolou. Deixa eu ver. Galera, eu vou pegar essa aqui, ó. Eu vou pegar essa partidoma, né? Não foi uma vitória, foi um empate. E foi um empate contra um time que tá bem forte no meta atual, tá? E foi um empate contra um time que eu tenho muita desvantagem, que é o passarinho de backdoor. Por quê? Porque essa carta aqui, esse backdoor, vai no meu Axe mais rápido. O meu Axe mais rápido é a minha besta. Então, com 3 cartas aqui, na hora certa, já é o suficiente para ele matar a minha besta, tá? Então, é um time que é bem complicado, bem chatinho de se jogar contra. Era uma partida que aparentemente estava perdida para mim, depois do round 3, round 4, mas eu consegui buscar o empate quase até a vitória, tá? Vamos ver o que aconteceu aí. Então, aqui, primeiro turno contra esse time aqui, eu gosto de passar para mim acumular mais recursos na planta e no meu réptil. Por quê? Porque o meu réptil é quem tem mais potencial de dano contra esses peixes e esse pássaro, graças ao Seraxes. Além disso, eu tenho um Chomp que dá um dano interessante, porque são cartas de répteis. Cartas de répteis têm vantagem contra peixe, tá?
E eu também vou querer levantar um pouco de recurso na minha planta para, né, de repente, jogar 2 cartas de dano aqui, 2 cartas na minha planta e torcer pro RNG fazer minha planta atacar o Axe de baixo, no caso, né, que é o Axe que a gente vai atacar. Lembrando que quando o Axe inimigo tem 2 Axes distribuídos assim, em cima e um embaixo, e você atacar com sua planta ou seu Axe que está no meio, a chance é que você vai 50% para baixo, para cima ou 50% para baixo, tá? Então é por isso que a organização correta de um time no Axe é essa aqui. É o seu tanque no meio e os 2 Axes de mid lane e backline embaixo ou em cima, tá? Justamente porque a besta e o réptil sempre vai atacar esse Axe de baixo. Se o réptil e se a besta estivesse aqui no meio, eles iam ter 50% de chance de atacar o Axe de cima ou de baixo, beleza? Então cuidado com a organização do seu time aí. Então eu já tinha recurso suficiente para começar a finalizar esse peixe aqui. Perceba que existia a chance dele ter um combo completo de backdoor e matar a minha besta no turno 2, mas eu não podia esperar, eu tinha que jogar logo. Eu tenho que extrair valor da minha besta antes dela falecer com o combo de backdoor dele, tá? E é um combo que vai me gerar 2 de energia, eu não posso deixar de jogar isso aí. Beleza. Então vamos lá, vamos ver o que eu comprei aqui. Eu comprei um Imp, 2 Nuts. Agora é o seguinte, galera. Perceba que ele jogou com o peixe de cima. Ele não jogou nada com o pássaro dele, né? Já é o turno 3. O peixe de baixo dele morreu. Então ele está comprando mais recursos para esses 2 Axes aqui, tá? Então o que pode acontecer é o seguinte. Ele pode tentar finalizar a minha planta com o pássaro. Ou ele já pode vir direto na minha besta. Se eu não me engano, eu levantei essas 3 cartas de besta aqui, porque uma coisa que está acontecendo bastante nos 1.800, 1.900 troféus para cima é que quem está jogando de backdoor está segurando bastante o backdoor. Geralmente eles não usam nos primeiros turnos. Então eu imaginei que ele podia simplesmente ir direto na minha planta e negligenciar a minha besta, tá? Por isso que eu levantei também as cartas na minha... Inclusive eu passei, né? Agora que eu tô lembrando que eu passei esse turno, na verdade. O que eu vou no próximo turno que eu vou jogar com a minha besta, mas eu decidi também não jogar com essa... Eu decidi não jogar nesse turno também porque eu tinha muito pouco dano na minha besta. Essas 3 cartas aqui, mais o Chomp, que seriam os 4 de energia que eu tinha, não seria o suficiente para eliminar o Double Anemona, principalmente se ele levantasse 80 de escudo, né? Porque minhas cartas de besta dão muito pouco dano no Double Anemona, e um Chomp só, sem combar com outra carta, vai dar 90 e pouco de dano, e depois, no seguinte, o Double Anemona ia se curar pelo menos 80% da vida ali. Então decidi simplesmente jogar com a minha planta aqui. Eu levantei um Pump nela, não foi o suficiente para sobreviver, mas existia a chance dela sobreviver, e eu queria tentar, talvez, fazer ela sobreviver um pouco mais de tempo. Então perceba que agora no turno 4, eu tenho muito recurso na minha besta e eu não tenho nada no meu réptil. Então não tenho o que fazer no meu réptil agora, e a chance eu imaginei que ele podia vir com 3 cartas na minha besta, o que ia fazer eu sobreviver, porque eu estou levantando 120 de escudo nela. E se ele viesse com 4 cartas na minha besta, eu poderia ficar em Last Stand, tá? Com Last Stand eu fico com 3 ticks, com 3 ticks eu consigo jogar esses 3 nuts aqui. Então é por isso que eu levantei bastante recurso na minha besta aí. Então, infelizmente... até que deu certo o meu cálculo, ele jogou tudo, eu fiquei em Last Stand, mas ele jogou o Aroma de volta para mim, e ele jogou uma carta de dano aqui que me fez ficar só com um tick de Last Stand, então só saiu um Nut. Se eu tivesse ficado com 3 ticks, que era o meu plano, eu teria deixado esse peixe com 100 de vida, 150 de vida. E eu teria finalizado com o meu réptil, tá? Então foi inteligente dele ele ter feito isso, ele não precisava ter feito isso tudo, mas é porque ele queria garantir o abate na minha besta, ou foi um erro de cálculo dele, né? De repente foi um erro de cálculo dele que acabou sendo uma vantagem para ele. Então essa aqui é uma situação bem interessante, porque eu tô vivo, eu tô dentro do jogo, meu réptil tá bem saudável, eu tô sem energia, eu tô sem recursos, mas ele também tá ficando sem cartas, sem recursos, mesmo ele tendo um pouco de energia, né? Ele tem 3 de energia, na verdade, então ele tá com pouco recurso mesmo. Então o que eu vou querer fazer aqui é o seguinte... eu acho que eu passei esse turno sem fazer nada, porque eu só tenho 2 escudos, eu tenho um KT, eu tenho um Serastes. Eu acho que eu levantei um KT e um escudo, na verdade, deixa eu ver. Eu passei sem fazer nada. Por que, galera, que eu passei sem fazer nada? Porque eu sei que o potencial de dano dele já caiu bastante.
Eu sei que ele já jogou muito recurso no pássaro, eu sei que ele tá ficando com pouca energia, tá? E eu sei que o dobro Ademona dele não é uma ameaça pra mim, não é uma ameaça pro meu réptil em termos de dano, porque o dobro Anemona ele tem muito pouco dano. 80, 80, 80 de dano. Só essa carta aqui que é o maior dano dela, que né, a chance dele ter duas dessas cartas na mão é bem pequena, que é justamente o que aconteceu, ele não tinha essas cartas, tá? Então, infelizmente ele se curou, mas não tinha o que fazer, eu não tinha nenhuma jogada pra realizar. Então foi aqui que eu fui, dava pra ter até ganho o jogo, mas uma coisa que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de time é o aroma, né? O pássaro jogando aroma, o meu ataque vai ser redirecionado para ele. Então eu queria só levantar cateio, escudo e um chomp, porque caso o pássaro jogasse aroma, eu podia tentar eliminar ele e defender bastante, tá? Que foi o que aconteceu, mas ele foi bem inteligente, ele levantou 66 de escudo. Inclusive, deixa eu ver uma coisa aqui. 66 de escudo. 10, 20... Ué, porque aqui tá falando que Blackmail dá 10 de escudo, mas na verdade dá 30 de escudo, né? Tanto que ele tá com 66. Eu acho que é um bug do replay. Mas Blackmail tem 30 de escudo. Então ele jogou 60 de escudo e um aroma foi bem inteligente dele, porque era o suficiente para ele sobreviver caso eu visse com o meu combo padrão. E por que eu não joguei um Chomp e um Cerastes Extras? Porque eu queria acumular energia. Eu preciso acumular pelo menos 4 de energia para num combo eu tentar finalizar o Dobanemona, porque esse cara que é o problema e não o pássaro, né? Esse cara que é o problema, ele levanta 170 de escudo com 4 cartas e ele se cura, né? Então eu preciso acumular recurso e ao mesmo tempo tentar eliminar esse pássaro aqui. Foi o que eu tentei fazer, mas não deu certo a princípio, né? Beleza, pelo menos eu stunei ele, eu deixei ele com pouca vida, ele tá stunado, mas ele tem carta zero custo, né? E ele não tem muito dano agora, porque ele vai perder o potencial de dano aqui, ele tem essa carta que ele vai continuar comprando, ele já usou 2 Blackmail, então o potencial de dano dele reduziu bastante. Inclusive, nessa hora eu contei muito mal as cartas, porque eu tinha esquecido que ele já tinha jogado 2 Blackmail. Eu já tava um pouco distraído, acho que eu tava fazendo alguma coisa, então eu acabei me distraindo, não contei as cartas exatamente, tá? Então perceba que foi o que aconteceu, ele não tinha dano, ele não tinha nada no pássaro. Eu perdi a contagem de cartas nessa hora. Era muito nítido que ele não tinha quase nenhum recurso no pássaro, ele já tinha jogado muita coisa. E ele tinha acumulado recurso aqui. Então o que eu queria ter feito era ter jogado 2 Cerastes e 2 Chomps para tentar eliminar esse Anemona, tá? E eu teria ganhado o jogo se eu tivesse feito isso, porque ele só levantou 80 de escudo, que não é o suficiente para absorver todo esse dano de 2 Cerastes e 2 Chomps. Então é isso que eu tô falando, galera. Se você não conta a carta corretamente, se você não tem noção de carta, você vai perder muita partida, tá? Ou você vai deixar de ganhar muita partida. É uma coisa que literalmente custa uma partida pra você, tá? Eu tomei uma decisão errada porque eu contei as cartas erradamente. Então, é uma coisa muito ruim. Beleza, vamos ver o que vai dar aí. Continuei fazendo a mesma coisa porque ele tem aroma, então ele poderia sair do stun, jogar um aroma, iria me redirecionar pra ele. E eu levantei o máximo de escudo possível, porque caso ele saísse do stun com Post Flight e jogasse mais dano pra cima de mim, ele teria me eliminado. Meu réptil já tá bem prejudicado. Mas foi outra decisão bem ruim que me fez não ganhar essa partida, digamos assim. Isso aqui não resultou em nada. Isso aqui seria o suficiente. Eu joguei isso daqui pra sobreviver e finalizar o pássaro, porque eu achei que ele ia jogar aroma. Mas ele não jogou o aroma dele, ele guardou, foi bem inteligente dele. Ele já sabia que eu estava esperando ele jogar o aroma. Então ele simplesmente me fez respeitar o aroma dele e passou o turno. Então foi a mesma coisa, eu fiz, levantei o máximo de escudo possível e só uma carta de dano, porque era a hora dele jogar o aroma agora, tá? Então agora ele tem bastante recurso no peixe, ele tá ficando sem energia, mas ele tem bastante recurso no peixe. Esse peixe não representa muita ameaça pra mim, porque ele tá stunado e ele tem muito pouco dano, tá? Então mesmo ele levantando tudo que ele tem de melhor, perceba que não foi o suficiente para ele me eliminar, né? Olha, eu fiquei quase sem de vida ainda, mesmo ele jogando isso tudo. É uma coisa que você tem que conhecer no seu time, né? Qual axe que representa uma ameaça para ele, foi o que eu falei lá quando a gente estava jogando contra aquele réptil. Se é uma ameaça para você, se não é uma ameaça para você, né? Então deu tempo de acumular bastante recurso, perceba que foi uma jogada bastante ousada que eu fiz aqui agora. Deixa eu levantar as cartas aqui. Eu levantei 240 de escudo e eu só tinha 46 de vida. E ele tinha 3 de energia e ele tinha 4 cartas. Só que perceba que ele jogou 3 cartas de Anemona e ele jogou um Lan, que são os principais dano dele. E ele não jogou ainda nenhum Nimo.
Então, e eu sabia que ele tinha 4 ou 3 cartas na mão. Então a chance dele usar pelo menos 1 ou 2 Nimos era bem grande. E se ele usasse pelo menos um Nimo, era o suficiente para eu sobreviver. E foi o que aconteceu exatamente. Ele usou 2 Nimos, foi o suficiente para eu sobreviver. Ele levantou 88 de escudo, que não era o suficiente para ele sobreviver, né? E eu consegui o abate. Não foi um abate, ele foi em last stand, por isso que deu empate, tá? Então era uma partida que tava perdida para mim praticamente, mas persistindo, contando as cartas, contando energia, indo até o final do jogo, praticamente todo esse tipo de partida tem chance. Se não fosse pelo Blood Moon, a gente teria ganhado ainda o jogo aí, né? Ele tá estudando no last stand. Então foi um empate, um draw. Beleza, galera? Então é isso. Lembrando, vai ter mais vídeo, vai ter mais esse tipo de conteúdo no canal. Se você achou interessante, não se esqueça de dar o like, deixar o like no vídeo, se inscrever também no nosso canal. Vai ter mais conteúdo aqui de Axie Infinity. Eu vou deixar a playlist aqui de Axie dos vídeos na descrição. Tem um link da planilha para você contar energia. Tem um e-mail para consultoria caso você queira montar time, analisar a partida, gameplay. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Fui.